Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Sérgio Cutrim, eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão, trabalho na universidade desde 2010 e desde então venho trabalhando no setor portuário. Eu tenho um grupo de pesquisa especializado no setor portuário que chama-se Lab Portos. Nós trabalhamos com gestão portuária, logística portuária, estudos de mercado. Trabalhamos também com projetos de ensino. Existe uma universidade, uma especialização em logística portuária, gestão portuária e logística portuária. E trabalhamos também com serviços técnicos especializados. Depois até vou colocar aqui algum link para quem quiser acompanhar a nossa página no LinkedIn, e nós também temos um perfil no Instagram do Lab Portos, né? Através desses dois perfis, vocês vão poder acompanhar notícias do setor, publicação de eventos, publicação de cursos, publicação de e-books especializados na temática, né? Eu trabalho no setor portuário desde 2010, sou um apaixonado por esse setor que é tão importante para a economia nacional, tão importante para o nosso desenvolvimento regional. Me especializei nisso, sou administrador, mas fiz um doutorado em Engenharia Naval e Oceânica na Universidade de São Paulo. Nunca mais pensei em trabalhar em pesquisar nenhuma outra temática, né? Pois bem, hoje para esse encontro tão importante para os portos públicos e para os clientes dos portos públicos, nós resolvemos fazer um webinário sobre estruturas, o novo modelo de estrutura tarifária dos portos públicos. O primeiro convidado é o Bruno Pinheiro. Hoje ele é superintendente de regulação da ANTAQ, já foi superintendente de fiscalização e coordenação de unidades regionais, já foi superintendente de portos interino, gerente de portos, gerente de estudos de desempenho, formado em engenharia elétrica, eletrônica, possui um MBA em administração de redes, um outro em planejamento, orçamento e gestão pública e um mestrado em regulação econômica e defesa da concorrência. Também como segundo convidado, nós temos o Fernando Fialho. Fernando Fialho, hoje sócio da Modal Consult, Projetos e Consultoria, ex-secretário de Estado do Governo do Estado do Maranhão de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar, ex-diretor-geral da ANTAQ, ex-presidente do Porto do Itaqui, da EMAP, né, administrado pela EMAP, formado em Engenharia Civil com um MBA em Gestão Empresarial. Vocês estão percebendo que nós sempre trazemos convidados da mais alta importância, no sentido de que são convidados com ampla expertise no setor portuário, e estão aqui para ceder gratuitamente dois ativos muito importantes. Hoje o Bruno e o Fernando estão cedendo aqui o seu tempo e o seu conhecimento. São dois recursos importantíssimos que nós estamos a todo momento buscando, né? Pois bem, Bruno, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, muito obrigado por você ceder aqui o seu tempo e o seu conhecimento, e eu passo a palavra para você. Boa noite, professor, boa noite, doutor Fernando. Primeiro, quero agradecer o convite à Universidade Federal em nome do senhor, fiquei muito feliz quando o senhor mandou o convite, o doutor Fernando entrou em contato comigo também, é um prazer falar para esse público tão seleto e também dividir essa bancada virtual, o doutor Fernando, nosso primeiro diretor-geral lá na ANTAQ, quando eu entrei. Eu sou concursado na ANTAQ em 2006, então eu entrei no setor portuário um pouquinho antes do senhor, professor. E eu também vi que me apaixonei pelo setor, agradeço muito a oportunidade de trazer um pouco do trabalho regulatório da agência. Eu vi que tem uns colegas aqui da agência assistindo, eu vi rapidamente a Fabiane Mello, que é uma colega exemplar, lá, uma técnica exemplar, que atua na gerência de regulação portuária. Então, a Resolução Normativa 32 da ANTAQ, ela trata da nova estrutura tarifária dos portos e algumas coisas a mais que disciplina como é a cobrança tarifária dos portos organizados. Tá? Esse é um tema que já tem 10 anos de estudo na ANTAQ,
né? Começou lá uma determinação do Tribunal de Contas em 2009, o doutor Fernando vai lembrar, ele era diretor-geral da ANTAC, o acordo 1904 do Tribunal de Contas da União, e foi na época que o tribunal fez o chamado TMS Portos, uma fiscalização geral em todos os portos, e soltou uma determinação dizendo que a ANTAC deveria estabelecer regras claras de revisão e reajuste tarifários. Tá? E a gente começou a fazer esses estudos. E por quê? Qual a motivação de alteração de estudar a tarifa portuária? Né? A gente tinha muitas incertezas nas instruções dos processos. Né? Tinha um modelo, um procedimento a ser atendido, mas esse modelo era calcado em um paper que estava no site da ANTAC. Né? Então, nos trazia muita segurança jurídica de como isso era feito. Não tinha ausência, né? Esse modelo tinha uma ausência de estímulo para governança, arrecadação, investimento no setor portuário. Eu me recordo, uma vez eu recebi um processo de alteração de tarifa de um porto organizado, que, claro, eu não vou citar o nome, ele listava alguns investimentos lá. E eu chamei o técnico responsável pela análise e falou, você verificou se esse investimento estava na tarifa passada, na solicitação passada? E estava. Né? Então, os investimentos iam se repetindo durante o passar dos anos, não eram realizados, e a gente aumentava a tarifa para realizar esses investimentos. Né? Isso muda muito, isso ajuda na transparência, outra vertente que a gente quis atacar com essa nova metodologia. E antes, a gente tinha pouca sistematização, não tinha como a gente fazer, tinha esse modelo, e depois era uma planilha Excel, que funcionava bem, mas ficava um trabalho perfeito, mas um pouco amador, vamos chamar assim. Hoje a gente tem um sistema na ANTAC que, eu vou falar um pouco mais, que ajuda muito bem as autoridades portuárias a realizar a revisão e reajuste tarifário. Tá? E o nosso modelo, né, a gente teve 2 estudos feitos no setor. Um estudo feito na USP, pela ANTAC, que definiu um tipo de tarifação, e outro estudo feito na Universidade Federal de Santa Catarina, na época pela CEP, que era o nosso poder concedente, que fez o estudo por ABC. Né? E ficou muito tempo a ANTAC defendendo um tipo de modelagem tarifária e um poder concedente outro. O que a gente fez? Falou, em vez de ficar discutindo cada um de um lado, vamos juntar os dois e vamos tentar fazer um mix desse modelo tarifário. Tá? Então, algumas premissas da RN32, da nova estrutura tarifária dos portos, é liberdade onde possível. Né? Antigamente, cada porto definia a sua tabela tarifária. Então, para nós reguladores, imagina para os usuários, pior ainda, a gente não conseguia comparar a tarifa de um porto com a tarifa de outro porto. Né? Então, a gente não sabia qual era o porto mais caro e o porto mais barato, em linguagem simples. E agora não, eles têm uma estrutura tarifária definida, de 1 a 7, e lá embaixo, nas últimas tabelas, é livre para o porto definir outros serviços. Mas, vamos dizer, a prisão, né, o aprisionamento dos portos para aí, nessa definição de um modelo único. Tá? Porque o resto é livre. Quanto ele quer cobrar, onde ele vai fazer subsídio, se ele vai fazer subsídio cruzado, é livre a gestão comercial do porto. A ANTAC não tem expertise para entrar na gestão comercial do porto. E expertise eu falo nos 2 sentidos. Além de não ter competência para isso, eu falo, não tem competência de legal, também não tem competência de entender a gestão comercial do porto. A gente agora, outra premissa é o equilíbrio econômico do porto garantido. Né? A gente tem alguns portos ainda, e com as tarifas antigas, que os portos pagam para trabalhar. Por exemplo, cobram 52 centavos para aumentar tal tonelada e paga 70 centavos ao ódimo, por exemplo. Né? Então, não há uma definição de equilíbrio econômico em todas as tabelas tarifárias. Tá? E outra premissa é o custo como elemento orientativo do preço. A gente fez por markup, né? A gente
o porto coloca todos os custos deles alocado em cada tabela, de 1 a 7. Tem os custos diretos. Eu vou dar um exemplo, a tabela 1, que é o acesso aquaviário. E o porto aloca ali na tabela 1 os custos diretos. Dragagem, sinalização, balizamento. E aloca também, a gente tem uma planilha de alocação de custos indiretos. Ele pode alocar, por exemplo, 30% da folha de pagamento do porto na tabela 1. Isso fica transparente ao usuário. O armador vai saber, por exemplo, que ele é responsável por 30% do pagamento da folha de pagamento do porto X ou do porto Y. Tá? Há ainda a possibilidade, outra premissa, de fazer margens distintas para cada tabela. Então, por exemplo, o porto pode ter muito custo na tabela 1 e ele colocar uma margem menor, de 5%. Já na tabela 2, ele tem uma margem, um custo menor, ele faz uma margem maior. Eu quero ter aqui uma margem, um markup de 15%, 20%. Isso é livre para cada porto definir a sua. Tá? E outra premissa, que era muito recorrente uma consulta, né, consultas dos portos, é sobre desconto. Tá? E a premissa é que esse desconto do preço teto definido pela ANTAC é livre para os portos fazerem. Os portos podem fazer à vontade, não precisa pedir autorização à ANTAC, só comunicar à ANTAC que está fazendo tal desconto de preço teto. Tá? Mais uma vez, livre gestão comercial do porto. Tá? O lucro operacional e rentabilidade, cada porto vai definir a sua TIR, e algumas receitas não tarifárias a gente deixou livre lá para o porto definir na tabela 9. Tá bom? A gente tem 3 tipos de tipos processuais para revisão, reajuste tarifário. Um é o reajuste tarifário, que nada mais é que a gente atualizar monetariamente os valores da tarifa. Né? A gente tem as revisões tarifárias. Reajuste, a gente pegar o valor da tarifa, jogar IPCA e sair o valor novo da tarifa. Revisão é quando a gente vai fazer qualquer alteração da estrutura tarifária ou aumento da estrutura tarifária acima nos índices de referência. Nosso índice de referência hoje é o IPCA. A gente tem a revisão tarifária extraordinária, quando o porto pede, né, o porto pede para a ANTAC alguma alteração da tarifa por aumento de custos, ou quer fazer um investimento, ou quer incluir uma nova rubrica tarifária, ou uma revisão, e a gente incluiu a revisão tarifária ordinária, professor. Por aqui que pareça, alguns portos esquecem de pedir revisão tarifária. Ficam, às vezes, 8, 9 anos sem pedir revisão tarifária e deficitários. E o OGU, o nosso Orçamento Geral da União, tendo que bancar aquele porto. Então, a gente criou a figura da revisão tarifária ordinária. Se a ANTAC verificar que aquele porto está muito deficitário, a gente pode, de ofício, aumentar a tarifa daquele porto e determinar que ele aumente aquela tarifa, para ele ficar superavitário. Está certo que a gestão comercial, claro, sempre vai ser do porto, e a gente espera nunca usar a revisão tarifária desse jeito, de ofício. Eu vou falar um pouco a mudança mais impactante, vamos dizer assim, além de todos isso que eu falei, talvez na tabela 1 de todos os portos, os portos, a maioria cobram, melhor dizendo, na tabela 1 por tonelada. Né? E a gente agora determinou que a tabela 1 seja cobrada por TPB, ou deadweight da embarcação. A gente entende como fosse o uso da rodovia. Tá? O caminhão paga lá pelo peso, né, pela quantidade de eixo que ele usa na rodovia, ele paga o pedágio. No navio que está entrando no canal de navegação, ele usa o canal de acordo com o tamanho dele. Então, se ele tem um tamanho, sei lá, de 10.000 TPB, entra no canal do Porto do Itaqui e descarrega 1 tonelada de carga ou descarrega 15 toneladas de cargas, ele está usando a mesma profundidade necessária para entrar no canal. E a gente sabe muito bem que a dragagem é vamos dizer assim, o investimento mais caro, a manutenção mais cara para a manutenção do canal. Então, isso pode impactar algumas operações de alguns navios, por exemplo, navio de container. Eu gosto de usar muito o exemplo navio de container. Em Santos, eu gosto de usar o exemplo de Santos, é bem elástico,
Um navio de granel sólido, de soja, por exemplo, paga cerca de R$150 mil de tarifa, tá? Para entrar no Porto de Santos. E alguns navios de contêiner pagam R$30 mil, porque eles vão descarregar 100, 200 contêineres, né? Então, a gente viu essa disparidade, esse possível subsídio cruzado, onde o nosso commodity poderia estar subsidiando o contêiner, né? Então, com o TPB, a gente tenta equalizar isso. Todos vão pagar equânime, de acordo com o tamanho do navio. Claro, sempre levando em consideração a gestão comercial do porto. Eu já recebi consultas de muito porte, falo, poxa, mas se aumentar tanto o valor da tarifa para os conteneiros, eu vou perder essa carga de contêiner para outro porto. Falei, opa, não, a decisão é sua de dar desconto ou não da tarifa de contêiner. O que vai ficar claro para a gente é isso, que o conteneiro deveria pagar X, mas está pagando X menos 20%, 30%, por decisão sua comercial. Tá? Mas a gente fica claro esse subsídio cruzado. Não antes, por tonelada, a gente teria que estar aferindo todas as consignações de navios para verificar qual navio paga mais, qual navio paga menos. Para respeitar aqui meu prazo, professor, eu quero falar um pouco no nosso sistema. A gente fez o sistema ProRep, eu convido o senhor a conhecer e, se quiser apresentar aos seus alunos, ele é muito interessante. Eu tenho hoje, no sistema de contabilidade regulatória, todas as receitas e custos da autoridade portuária. E o sistema de contabilidade regulatória, ele conversa com o ProRep, né? Ele pega lá o ProRep, onde estão as tarifas portuárias, ele pega esse custeio, essa receita do contabilidade regulatória. Feito isso, o Porto faz a simulação 3 anos para frente, 36 meses, das receitas, dos custos e também da possível movimentação que vai ocorrer lá. Ele faz uma simulação de receitas. E receitas de custo, né, receita de acordo com a tarifa e o custo. Aí o sistema dá, no final, o resultado. Quem conhece, mexe com Excel, eu gosto muito de falar de atingir meta da Excel, ele dá um valor de retorno a TIR daquele porto. Tá? Se o porto está com lucro, se o porto está com prejuízo, está deficitário ou está no 0 a 0. Se o porto está deficitário, por exemplo, o gestor portuário ele pode ir lá e falar, não, eu quero ter uma TIR de 11%. Ele digita lá 11% do sistema, ele tem ainda a opção de diluir esse 11% em todas as tarifas equânime, né, de forma linear, ou eu quero a tarifa 1, 19, a tarifa 2, 22, a tarifa 3, 5, de tal sorte que no final está 11%. Isso vai ajudar muito nas concessões que o governo federal está fazendo agora para definir a tarifa dessa nova concessionária. Tá bom, professor? Essas são as minhas considerações iniciais. Já estou com 15 minutos e 37, 38, 39 segundos. Passar a palavra ao doutor Fernando. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua fala inicial. E vamos seguir em frente. O nosso próximo convidado, como eu comentei, Fernando Fialho, ex-diretor-geral da ANTAC, ex-presidente do Porto de Itaqui, entre diversas outras qualificações. Fernando, muito obrigado, de novo, repito, muito obrigado por você estar cedendo o seu tempo, o seu conhecimento, e a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, doutor Bruno, boa noite a vários amigos aí do setor portuário que estão presentes aqui nesse webinar. É uma satisfação poder participar de um webinar aqui organizado por um conterrâneo maranhense aí da Universidade Federal do Maranhão, e também participar em conjunto com o doutor Bruno, com quem eu tive o privilégio de trabalhar junto na ANTAC, assim como o doutor Celso Quintanilha e muitos outros com quem tive a oportunidade de conviver durante esse período que trabalhamos na ANTAC. É interessante, a gente está tratando aqui, nesse webinar, de um tema muito específico, né? É um tema, eu sempre costumava dizer lá na ANTAC que o nosso tema é aquaviário, e ele é árido, mas é água, mas é árido. A gente está mexendo com o tema aquaviário, que mexe com o setor aquaviário como um todo, que envolve o transporte marítimo, transporte fluvial, mas ele é árido. Ele é árido
porque tem muitas especificidades setoriais e que precisam ser muito bem compreendidas. Eu estou vendo aqui que a presença maciça de gente que trabalha com o setor, que milita no dia a dia do setor, e o que essa nova Resolução 32 representa, ao meu ver, é um avanço gigantesco, um avanço, uma evolução que vem desde lá de trás, como o Bruno falou, que onde tínhamos, e aí quando eu fui presidente do Porto Itaqui, tinha dificuldade de demonstrar e de fazer uma solicitação de mudança tarifária, porque não era fácil você estruturar um processo para levar a ANTAC para a ANTAC fazer a avaliação. Por outro lado, quando eu cheguei na ANTAC, eu pude perceber o quanto era complexo fazer uma análise para a mudança de tarifa, porque não havia padronização. Cada porto tinha a sua estrutura de custo de forma diferenciada, cada porto tinha a sua estrutura de custo apropriada de uma forma diferente, e a estrutura da tabela de tarifas também completamente distinta. Muitas das vezes, os técnicos passavam meses para entender a documentação que recebiam, para depois triar e poder produzir um relatório para poder fazer a avaliação. O doutor Celso Quintanilha recebia pressão toda hora dos portos lá para analisar, mas era difícil, porque você trabalhar sem informações parametrizadas, e aí isso provoca uma dificuldade muito grande. E isso prejudica ao porto e prejudica a comunidade portuária como um todo, porque um porto deficitário, um porto que não tem capacidade de se sustentar, que não tem capacidade de investir, ele vai prejudicar a logística do país ao final. E é por isso que eu digo que essa norma traz um avanço muito importante. A ANTAC, onde eu tive o privilégio de trabalhar por 6 anos, a ANTAC, ela vem evoluindo muito fortemente no seu processo de conhecimento e regulação setorial. A transparência, que começou lá atrás, e hoje você tem absoluta transparência de tudo aquilo que acontece na ANTAC através do SEI, a questão da própria acompanhamento e monitoramento das estatísticas, tudo isso hoje são referências no setor. E agora, essa questão tarifária é uma questão que vai mexer com a vida de todo mundo que milita no setor portuário e que se utiliza do porto público. O foco, pelo que a gente pode perceber, é o de garantir, primeiro, a sustentabilidade dos portos. O Bruno falou aí que o porto vai ter a liberdade de estabelecer os valores dentro dos limites, e o desconto também dentro dos limites, mas o porto vai poder agora cada porto vai poder ser comparado com outro quanto às suas tarifas. Em recente trabalho que nós estamos fazendo ali no processo de desestatização da CODESA, a gente, quando faz uma coleta para poder identificar e tentar comparar a tarifa de um porto com outro, a gente se depara com esse grande problema. Elas não são comparáveis na grande maioria dos casos. Com a implantação da Resolução 32, vamos poder comparar. O dono de uma carga vai poder decidir se vai ser mais barato efetivamente, ao final, mandar a sua carga pelo porto do Rio de Janeiro ou pelo porto do Espírito Santo, da CODESA, porque eles estão ali na mesma região de influência logística e vão poder ser comparados efetivamente. E isso também vai permitir à ANTAC, vai permitir aos usuários fazer um monitoramento de onde é que há distorção do ponto de vista de tarifas que saem fora da curva, porque todas elas serão comparáveis. Então, isso é uma coisa que eu acho que vai ter uma mudança muito importante. Por outro lado, não se pode esperar que, a partir desse momento em que o orçamento público passa a ter dificuldades em todas as áreas, se espere que ainda haja subsídio do governo em cobrir custos de autoridades portuárias.
No mundo todo, esse papel da autoridade portuária, ele é autofinanciado pelos usuários, pelos seus clientes e usuários, e ele também é autofinanciado até nos seus investimentos de melhoria. E eu acho que essa nova norma, ela vai trazer essa característica. Os portos terão que ser autossustentáveis, inclusive no planejamento dos seus investimentos, para melhor atender a cadeia logística e a Interlândia do porto, onde ele está situado. Então, eu acho que essa mudança, ela vem para deixar todos comparáveis. O que o Bruno comentou aí, que eu achei muito interessante, é que isso é um processo evolutivo, que começou também a partir do próprio estabelecimento de uma estrutura contábil das autoridades portuárias, porque cada uma tinha uma estrutura contábil diferente. Então, para a regulação acompanhar e monitorar a eficiência e poder comparar os custos, saber se está caro, se está barato, você não conseguia comparar porque a estrutura contábil era completamente distinta. Então, agora nós vamos passar a ter essa possibilidade de comparação. Outra coisa que eu achei muito interessante é que fica muito mais claro a definição aí do tomador do serviço, e esse tomador de serviço é quem vai pagar o custo de cada uma dessas tabelas das tarifas. Notadamente, quando a gente trata aí da tabela 1, que o Bruno acabou de comentar que vai haver uma mudança de tonelada para TPB, mas não é só a mudança de tonelada para TPB, mas ficou muito claro que quem vai pagar essa tarifa é o armador. Essa tarifa vai ser paga pelo armador. Esse processo já existe no mundo desse formato, e aqui no Brasil essas tarifas da tabela 1 eram sempre transferidas, em muitos dos casos, para os terminais. Onde já é no armador, aqui no Brasil, agora Santos acabou de mudou esse ano, né? Ano passado, aliás, está fazendo um processo de mudança para a cobrança do armador, e Itajaí também já é assim. Mas, na grande maioria dos portos, ainda é feita a cobrança do terminal. Então, isso deixa mais claro quem é o tomador do serviço e que vai pagar por ele. Outra coisa importante é ressaltar a autoridade do porto, da autoridade portuária, sobre a gestão do canal. Isso também é um fator fundamental. Nós temos diversos portos no Brasil, onde já existe o porto organizado e aonde já tem vários terminais, vários tubos instalados na área de abrangência e que se utilizam dos serviços do canal. Tem locais onde tem novos tubos se instalando e tem locais onde tinha algumas dúvidas de quem é a obrigação de fazer essa manutenção do canal e o direito de arrecadar as tarifas e a obrigação de prestar o serviço correspondente. Aqui fica muito claro nessa resolução de quem é essa obrigação, é da autoridade portuária. Então, tem coisas que também vão sanear problemas que a gente vê ao longo dos anos acontecerem. Então, a gente vai passar a ter um processo que era um processo muito complexo, era um processo que tinha estrutura completamente diferente para cada um do porto, não tinha nenhuma padronização, para uma padronização, inclusive com um sistema que o Bruno acabou de mencionar, que é o PROREP, que vai permitir e vai ajudar as autoridades portuárias a lançarem seus custos, lançarem as suas perspectivas de investimento para fazer a projeção das suas tarifas. Isso vai trazer, com certeza, muito mais eficiência e transparência às tarifas no setor portuário brasileiro. Essas são algumas das mudanças que eu acho que são muito importantes e, muito provavelmente, em alguns portos, isso já vai provocar algum tipo de aumento tarifário, mas no sentido de adequar
os custos aos serviços efetivamente prestados. Mas isso não vai acontecer aumento em todos, porque tem vários que são superavitários e já tem uma capacidade de investimento gerado. Agora, isso vai ficar transparente para a sociedade, porque o dinheiro arrecadado em tarifa por uma autoridade portuária, ele tem o objetivo de cobrir os seus custos e realizar investimentos para a melhoria da infraestrutura de cada um dos portos. Então, eu acho que nesse cenário a gente passa a ter mais transparência e a possibilidade de que se faça acompanhamento por parte dos usuários da sociedade de forma muito mais eficiente. E, além de tudo, como o Bruno também já mencionou, a gente passa a ter a possibilidade de verificar qual é a taxa de retorno que esse negócio dá para torná-lo, conforme for a decisão do governo, atrativo para um processo de concessão. Eu acho que essa é uma visão geral. A gente tem acompanhado de perto essas mudanças. Essas mudanças estão exigindo um esforço gigantesco de todas as autoridades portuárias no processo de identificação, de parametrização, de lançamento aí, de toda a sua estrutura de custo no PROREP, e eu não tenho dúvida de que isso vai fazer com que a gente tenha um ambiente muito mais transparente e profissional nas autoridades portuárias a partir da implementação da Resolução 32, que é aparentemente apenas mais uma resolução da ANTAC, mas que eu não tenho dúvida de que ela promove uma grande transformação nesse processo, de permitir comparação de custos para os usuários, de permitir o monitoramento dos investimentos previstos para cada uma das suas autoridades portuárias e permitir com que, nesse processo, também se possa aferir a eficiência das gestões dentro dos portos. Muito obrigado pelo seu comentário, pela sua análise crítica desse tema que é tão importante. Eu vou fazer dois breves comentários, né, para o nosso público. A questão da tarifa portuária é muito importante no momento de decisão qual porto, qual terminal, né, será utilizado, né? Mas eu sempre gosto de dar aquela visão mais ampla, né, principalmente quando a gente está dando aula. Eu, como professor, a gente não esquece os vícios. Para o cliente, o cálculo, ele não se resume ao cálculo da tarifa portuária, né? Nós temos o cliente, o dono da carga, ele faz um cálculo do custo de toda a cadeia de suprimentos, de toda a cadeia logística, né? Então, eu gosto muito de dar o exemplo da questão do agronegócio, né? As pessoas falam, olha, o que compõe a cadeia do agronegócio? O agrobusiness, esse termo que está sendo tão utilizado, mais ainda pela importância do Arco Norte, da região do Mato Piba. Só para ficar claro, dando esse exemplo, a cadeia logística do Arco Norte, a cadeia logística do agronegócio, ela começa, sabe aonde? Não começa nem na fazenda, né? Ela começa na bancada do pesquisador que está lá dentro da Embrapa, produzindo ciência, produzindo tecnologia para fornecer ao fazendeiro. E depois você tem os fornecedores de insumos, aí você tem, na continuação dessa cadeia produtiva, os agricultores, pequenos e médios agricultores, e aí você tem uma logística de distribuição, né, até o ponto final onde a gente encontra o alimento na nossa mesa. Então, para o cliente, ele vai fazer um cálculo de custo, ele vai considerar a tarifa portuária, mas ele vai considerar todos os outros custos associados a essa cadeia produtiva. Porque realmente, em uma determinada situação, você pode ter para um cliente um porto que tem uma tarifa menor, só que no custo logístico total, ele, na ponta final, ele vai ter um custo menor maior se ele escolher aquele porto, mesmo com a tarifa reduzida, né? Por conta do custo do acesso até o porto e do quanto se irá gastar, se irá despender com o frete, com o transporte marítimo, né? E um outro fator que eu gosto de comentar é o seguinte:
o Fernando já deu uma pincelada. Para o porto público, a tarifa ela não representa o que representa o valor de venda ou uma tarifa para um terminal privado. A tarifa do terminal privado, que não transporta a sua carga própria, ele tem por objetivo realmente principal, maior, estratégico, de entregar a rentabilidade ao acionista. No porto público, o objetivo é diferente da receita, da tarifa, né? O objetivo é ter a sustentabilidade financeira, promover investimentos no porto público, no complexo portuário, para poder promover desenvolvimento regional. Eu sempre reforço essa fala, o porto público ele é um vetor de desenvolvimento regional. Né? Então, o objetivo dele não é ter um caixa elevado, não é ter alta lucratividade, mas realmente poder investir na sociedade, investir em equipamentos, em infraestrutura, superestrutura, investir em treinamento, investir em modernização, para que ocorra um desenvolvimento de todo o complexo portuário e, por consequência, o desenvolvimento regional. Tá? Acabando esses dois comentários, eu já vou pedir aqui a participação do Bruno. O Arthur Rocha Batista fez uma pergunta direcionada para você, e a pergunta é: os critérios para o desconto tarifário são absolutamente livres para fixação pela autoridade do porto? Poderia ser criado um fator de desconto a partir da tonelada a ser movimentada, ou em sentido inverso, desconto-benefício no caso de maior movimentação pelo navio? Você pode comentar, Bruno, por favor? Quero agradecer ao Arthur pela excelente pergunta. Arthur, boa noite. Sim, o desconto é livre da autoridade portuária e pode fazer o que você descreveu aí, que a gente chama de segmentação de mercado. Né? Ou, melhor dizendo, aquele usuário que movimenta mais tonelada no porto, claro que o porto pode dar uma tarifa, pode dar uma tarifa menor para ele, cobrar uma tarifa menor. Claro, com a isonomia, né? Isonomia, entende-se, não é tratar todo mundo igual, né? Rui Barbosa, lá na oração aos moços, já disse isso, né? Que a regra da igualdade não consiste senão em tinhoar desigualmente aos desiguais na medida que desigualam. Né? Eu sempre prendo a minha língua com isso, mas o que quer dizer Rui Barbosa serve muito bem para a regulação? Se um usuário movimenta muita carga, ele pode pagar menos tarifa daquele que o usuário movimenta pouca carga. Mas se um outro usuário igual movimenta muita carga também, igual o usuário A, no exemplo, ele tem que ter o direito ao mesmo desconto que o usuário A teve para movimentar a carga. Tá? Então, pode sim, a gente chama de segmentação de mercado, a gente só pede para os portos olhar a isonomia, tratar os usuários diferentemente. Tá bom? É isso, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada ao Fernando. Fernando, existe uma questão maior, indireta, em relação à mudança no perfil e no poder de decisão das autoridades portuárias, né? Principalmente com a Lei 12.815, né, de 2013, onde teve uma alteração da atuação do CAP, do Conselho de Autoridade Portuária, né, que era um conselho que tinha um poder deliberativo sobre diversas questões e hoje é consultivo. Então, Fernando, qual a sua opinião sobre essa alteração? O que você acha, qual seria o modelo ideal de atuação do CAP por consequência da autoridade portuária? Isso é uma ótima pergunta e é uma reflexão que a gente tem que fazer ao longo do tempo. O CAP, ele é um conselho que reúne usuários, que reúne os trabalhadores, que reúne dono das cargas e que reúne entes de governo. É um órgão que, no passado, tinha realmente uma função deliberativa, né? Essa função deliberativa sem a responsabilidade correspondente. O que eu quero dizer? Quando você participa de um CONSAD, no Conselho de Administração, você vai participar do processo decisório de uma empresa, da direção, por exemplo, como eu fui presidente da EMAP, eu participava do CONSAD e eu participava do processo decisório com o meu CPF responsabilizando-me pelas decisões que eram tomadas. O CAP,
tem uma função meritória, e eu acho que ele tem uma função muito interessante e importante para coletar as demandas dos usuários, da sociedade do entorno, mas a função deliberativa ela não pode existir sem a responsabilidade. E ao longo dos anos o que a gente via é que, em muitos casos, os CAPs acabavam impedindo a mudança das tarifas e fazendo com que os portos ficassem deficitários. E, com isso, acabavam provocando desequilíbrio econômico-financeiro nos portos. Eu estou dizendo com isso que o CAP é ruim? Não. O CAP é um plenário importante, onde você pode capturar ideias para a promoção comercial, melhoria operacional, e podem ser discutidas as questões do futuro e da gestão do porto. Mas a decisão precisa estar acompanhada da responsabilização. Ele é um conselho meritório, mas não responde por aquilo que não respondia por aquilo que decidia. Por isso, houve uma mudança na lei, e que eu acho adequado, porque só se pode decidir por aquilo que você vai se responsabilizar. Obrigado, Fernando. Bruno, o Arthur ele ainda complementou. As isenções também serão de livre fixação pela autoridade portuária? Obrigado, Arthur, pela nova pergunta. Não, professor, aí não. As isenções, salvo o engano aqui, elas estão definidas no artigo 9º da RN 32. Tá? Então, o Marquinhos está aí, trabalha comigo. Se eu estiver errado, Marquinhos, põe no chat o certo aí. Mas o artigo 9º do RN 32. Lá estão elencadas todas as isenções já previstas em lei, como marinha, embarcação com gêneros de pequena lavoura. Eu não tenho todos os incisos aqui, são uns 10 ou 11 incisos, e alguns incisos quebrados em 4 partes ainda, mas estão definidas lá na RN 32. Qualquer nova isenção que o porto queira dar tem que pedir autorização para a ANTAD. Bom, as isenções não são livres. E, professor, falando um pouco sobre o custo logístico que o senhor falou, agora fazer uma propaganda aqui, um marketing, né? E o Marquinhos está confirmando aqui, professor, exatamente, artigo 9º. Obrigado, Marcos. A minha dissertação de mestrado, eu fiz mestrado em Regulação e Defesa da Concorrência na UNB, foi sobre justamente isso, a influência do custo portuário na escolha do caminho da carga, né? E lá na dissertação eu demonstrei que o custo portuário é menos de 8%, 7% em toda a cadeia logística, e ele não direciona muito a carga para um lado ou para o outro. Quem vai determinar se a carga vai a um porto X ou um porto Y é o custo logístico. Então, por exemplo, uma ferrovia, como a gente tem aí para o Maranhão, tende a levar cargas de granel sólido, por exemplo, como soja. Aí o Tegran, né, doutor Fernando, um projeto que o senhor tocou lá na agência, eu ajudei o senhor a tocar, essa soja sobe pela ferrovia até o Tegran, né? E para concorrer com o Tegran, tem que construir outra ferrovia, não dá para pegar essa soja e colocar no caminhão, que o custo logístico vai ficar muito maior. Tá? Depois eu passo o link para o senhor da dissertação. Se eu quiser passar para os seus alunos, fica à vontade. Ô Bruno, aproveitando a sua fala ainda, o Dilermano tem uma pergunta sobre o desconto a ser uma deliberação da autoridade portuária que deve ser utilizado com isonomia. Essa autoridade pode utilizar o desconto para novos negócios que têm pouco movimento, mas um grande potencial de crescimento? Sim, pode. Deixa eu ver o microfone tá ligado, tá? É livre, essa gestão da autoridade portuária é livre. Tá? Como eu falei, a gente não tem competência, a ANTAD não tem competência para isso. E competência que eu falei nas duas vertentes. Competência legal, a gente não tem atribuição para determinar isso ou aquilo na gestão comercial da autoridade portuária, e a gente não tem competência no sentido de expertise mesmo, né? Eu estou a mais de 1.000 quilômetros do porto mais próximo, né? Então, o colega, o gestor portuário que está sentado lá, sabe os seus calvários, está sentado no seu escritório à beira do porto, sabe o calvário, sabe onde dói o calo, que vai definir a gestão comercial do porto. Eu talvez precise de muita bagagem ainda, bagagem essa que o doutor Fernando
fiada de sobra para definir qual seria a gestão comercial de qualquer porto. Fernando, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem uma experiência profissional interessante, porque você passou na presidência de um porto público, então você era o líder da operação, e no segundo momento você foi para a regulação e fiscalização, né, dirigindo a ANTAQ. Então você pegou as duas pontas, né, da operação portuária. Fernando, de uma forma genérica, não especificamente da Portaria 32, que nós começamos a nossa conversa, quais são os principais desafios para um gestor público de uma autoridade portuária, de um porto público, ter uma gestão empreendedora frente a tantas limitações da legislação? Tá? O que você pode dizer para o nosso público nesse sentido? Sérgio, essa pergunta é muito interessante, porque ela vem, inclusive, na esteira de um trabalho recente feito pelo TCU, de avaliação e uma comparação do ambiente regulatório dos portos públicos e dos TUPs. E o TCU chegou a uma conclusão, ao fim e ao cabo, de que a quantidade de controles, a quantidade de obrigações regulatórias, obrigações legais que os gestores dos portos públicos têm, acaba impedindo de que um porto possa fazer uma gestão comercial mais ágil, mais eficiente. Dentro do conjunto das conclusões, o TCU identificou que a forma de contratar, que é o arrendamento, a forma de contratar que ela é mais burocrática, mais demorada e muito vinculado à questão de um contrato público, né? Ela acaba fazendo com que o desenvolvimento comercial aconteça de forma mais lenta. E isso é um tema crucial, porque um gestor portuário hoje, ele tem, de um lado, a necessidade do mercado, ele tem que ir buscar um aumento da sua interlândia e o melhor atendimento das cargas, por outro lado, ele tem as limitações negociais para dar face à vazão de implantação de novos negócios. Então, é um desafio grande. Eu acho que a primeira coisa que o porto tem que ter é um banco de projetos, tem que ter banco de projetos, tem que investir em projetos. Aliás, não é só no porto, qualquer gestor público que queira deixar uma marca tem que investir em projetos que enxerguem o porto não só no momento em que ele está trabalhando, mas para os próximos 20, 30 anos. Infraestrutura tem que ser pensada com antecedência. O Bruno acabou de mencionar um projeto que me deu muita alegria ter participado desde a gênese dele, que foi o projeto Tegran, quando a gente fez o primeiro que nasceu de uma participação da EMAP lá na Interlândia, lá na Agrobalsas, quando a gente começou a ser abordado pelos produtores querendo alternativas. E aí pensou-se no projeto, foi elaborado, um projeto que começou quando eu estava no Porto do Itaqui. Aliás, se não me falha a memória, o doutor Celso Quintanilha, quando estava, antes de eu entrar na ANTAQ, ele participava da equipe da ANTAQ e recepcionou o projeto do Tegran lá, que depois foi modificado e nós, o Bruno comentou que ao final aprovamos para poder ser feita a licitação, e hoje é o que ele representa hoje para o setor do agronegócio brasileiro, para a economia do país e trazendo um nível de importância muito grande para o Porto Itaqui. Então, assim, não é simples lidar com a gestão pública, mas você tem que ter projetos, tem que traçar objetivos de forma muito clara. Eu percebo que a própria legislação começa, em função desse levantamento que o TCU fez, começa a haver uma reflexão dentro do governo a respeito disso. A própria medida provisória 945 já trouxe alguns elementos, resgatando
doutor Bruno resgatando o contrato temporário, que a gente brigou tanto para poder implementar e depois foi suspenso por uma medida liminar, que foi um questionamento do Ministério Público. Agora está na lei, não há mais motivo para ele não vigir, e isso permite dar mais agilidade nessa atuação comercial. Eu tenho certeza que vai ser mais uma ferramenta na mão desses gestores. E é nesse ambiente que o governo federal também está estudando o processo de concessão das autoridades portuárias para tentar tornar mais ágil o processo de ocupação dessas áreas, de gestão de contratos que vão passar a ser privados, e aí num ambiente em que se possa atender melhor a demanda da economia do país, porque, ao fim e ao cabo, o porto é apenas mais um dos elos dessa corrente. E uma corrente logística é tão fraca quanto mais fraco dos seus elos. Então, a gente tem que... eu percebo o ministro Tarcísio também muito determinado e determinando a sua equipe na construção da melhor integração ferroviária a todos os portos brasileiros, porque é a partir da melhoria da conexão ferroviária que nós vamos reduzir o nosso custo logístico total e, com isso, ser mais competitivos no mundo todo. Ok, obrigado, Fernando. O Ricardo fez um comentário, uma pergunta, né? Dentro do custo total usuário do porto, existe algum estudo que mostra qual o percentual de tarifa nesse custo? Bom, Ricardo, foi ótimo o comentário do Bruno ainda há pouco, ele comentou que a dissertação de mestrado dele foi sobre esse tema e justamente comprovou que o custo portuário ele é não é o indicativo mais importante no custo total. Existe também muitas diferenças entre os tipos de mercado, entre os tipos de carga. Então, esse custo logístico total, ele vai variar bastante de mercado, de acordo com a mercadoria. As empresas que operam nesse setor, elas acabam tendo a necessidade de contratar estudos personalizados, né? Serão soluções customizadas para responder essa pergunta que é realmente, né, estratégica. Tem uma pergunta aqui do Elivelton, vou direcionar ao Bruno. Bruno, há possibilidade de concessão de descontos tarifários utilizando o critério de eficiência operacional, tendo em vista que quanto maior a eficiência da operação, maior capacidade de ampliação de sua movimentação? Obrigado pela pergunta, Elivelton. Tem sim. Lá na nossa norma, no artigo 22, que trata dos descontos, uma das premissas é justamente isso, aumento vamos dizer assim, aumento da competitividade, aumento da demanda no porto. Tá? Então, quanto mais rápido, quanto mais ágil for esse porto na movimentação, mais competitivo ele é, e, claro, o gestor portuário pode e deve premiar esse operador mais ágil e libera a infraestrutura mais rápido para outro operador portuário. Leiri Carvalho fez uma pergunta, que parte dela já foi respondida, foi uma pergunta, um pedido para a gente falar sobre a portaria 32, eu só quero reforçar que foi falado logo no início da apresentação do Bruno. Ele pediu para falar sobre as negociações diretas de desconto, várias das suas respostas já foram nesse sentido, e só uma coisa que eu achei interessante aqui na palavra final dele, sobre a necessidade de publicação de edital. Esses descontos que as autoridades portuárias vão ofertar, ou de acordo com a eficiência operacional, ou pelo critério de interesse estratégico, ele acredita que vai ter uma movimentação maior no futuro, como que se dá isso na prática? Há necessidade de publicação de edital? Isso vai mudar? Você pode falar alguma coisa nesse sentido, Bruno? Sim, senhor, professor. Sim, há necessidade da autoridade portuária publicar no seu site, né? Primeiro, ela tem a necessidade de publicar toda a tarifa dela, portuária, e também a regra de aplicação no site dela. Está disponível para todos os usuários. E, além disso, antes de qualquer aplicação de desconto, 10 dias antes, ela tem que comunicar a todos os usuários que está dando desconto para esse tipo de carga, então, para esse tipo de usuário, quer dizer, que movimenta mais ou movimenta mais rápido. Tá? Aí o critério da publicidade é importantíssimo. E é vedado, por exemplo, a gente dar desconto em operações já realizadas. Tá? Em operações já realizadas. A gente só teve... é vedado na norma, a gente só teve um caso na ANTAC, que foi um caso de um cruzeiro que já estava atracado no porto por conta da quarentena, por causa do Covid, tinha pessoas com Covid dentro do navio, e aí sim a gente fez um desconto
mesmo estando atracado, mesmo já estando faturando, mas pela normativa é vedado, tá bom? Ok, eu vou partir aqui para a última pergunta feita pelo Nilson, e depois eu vou passar uma palavra final a cada um dos participantes, né, para a gente fazer o fechamento aqui do nosso evento. O Nilson pergunta, Bruno, considerando a MP 945, gostaria de confirmar se o valor para o uso temporário será através da tabela já estabelecida na RN 32. Teremos algo parecido do que está sendo feito para o arrendamento simplificado? Você pode comentar algo sobre isso? Sim, senhor professor. Nilson, obrigado pela pergunta. O artigo que trata o temporário no PLV 30, né? PLV 30 é a conversão da MP 945, né? E ela vai ganhar o número de lei daqui a pouco. O artigo 6º trata do contrato de uso temporário, e o parágrafo 5º diz que decreto regulamentador irá tratar sobre o contrato de uso temporário. A gente está ainda elaborando, junto com o Ministério de Infraestrutura, esse decreto que a gente vai levar para apreciação do presidente da República, a Casa Civil e presidente da República. A proposta da agência, da ANTAC, assim, é manter a utilização da remuneração e tarifas como está na RN 32. Há uma vertente, tanto no Ministério, ou talvez na agência também, de deixar livre essa remuneração, até para facilitar a gestão do gestor público, né, do administrador do porto. Mas a gente tem, às vezes, algumas reservas com isso, como ele vai chegar nesse valor, como vai ser definido o valor para A, o valor para B, e isso a tabela tarifária já define. Então, apesar de engessar um pouco o gestor portuário, isenta ele de qualquer questionamento de órgãos de controle, por exemplo, tá bom? E vai ser sim, você comentou do arrendamento simplificado, obrigado, o contrato o arrendamento simplificado, a gente terminou os estudos de definição de tarifa por real por metro quadrado. Eu apresentei hoje para 2 diretores da ANTAC, ainda vou acabar de apresentar para a diretoria, para o Ministério, vou apresentar aos colégios da CEINFRA, Porto Rodovia, que eu vi que o pessoal está aqui, esse estudo a gente fez, e a gente deve encaminhar as autoridades portuárias para a inclusão desses valores real por metro quadrado do arrendamento simplificado nas tabelas tarifárias. Ok, eu não gostaria de deixar ninguém sem a resposta, ainda tem 2 perguntas aqui. O Silvio Portugal perguntou, sobre a resolução estabelece 48 horas de franquia para embarque após o recebimento da carga pela autoridade portuária. Nesse caso, a autoridade portuária pode estabelecer um normativo interno aumentando esse período de franquia? Então, isso está na essência da tabela tarifária, né? Se você a gente pegar lá a tabela 2, por exemplo, e deve estar falando da tabela 2 de armazenagem, está lá que antes de 48 horas cobra X e depois de 48 horas cobra Y, né? A minha resposta inicial seria não. Não, a gente estaria mudando muito a tabela tarifária, mas o seu Sérgio, né, seu xará, né, professor? Sérgio, eu posso analisar com a minha equipe se a gente consegue fazer essa alteração, tá bom? Silvio, desculpa. Silvio. E professor, não deixa meu chefe sem resposta não, doutor Celso Quintanilha aí. Ele vai ficar bravo. Eu procurei aqui a pergunta dele já cheia, né? A pergunta dele é: o novo modelo tarifário contemplará um item que dê flexibilidade da autoridade portuária para movimentar uma carga esporádica que necessite ocupar área temporariamente, a exemplo do previsão que existia no modelo tarifário instituído pelo decreto 24.508 de 1934, tabela G. Acho que foi essa a pergunta dele, né? Doutor Celso, sim, pode utilizar lá na tabela outros esse tipo de tarifa, tá? Esse tipo de rubrica. Fernando, eu gostaria de passar a palavra final para você fazer ter a sua fala final, o seu comentário, seus agradecimentos. Fique à vontade, Fernando. Professor Sérgio, só agradecer a oportunidade, agradecer também a presença de vários amigos que a gente vê aqui, e como o Bruno já disse muito bem, botou o pé na água, difícil é como a cachaça, e a gente vê muita gente que está há muitos anos
além dos meus colegas de trabalho da Modal, que estão aqui presentes prestigiando, meus ex-colegas da ANTAC, que também estão, tem muitos amigos que a gente fez ao longo dos anos participando desse webinar, e eu fico muito satisfeito de poder participar e, junto aí com o Bruno, fazer essa provocação para se discutir um tema que, como eu disse, eu acho que é muito relevante, é muito importante. A ANTAC tem feito... eu sou suspeito para falar, né, por ter passado 6 anos por lá. Muitas das vezes as minhas manifestações são sempre em defesa da ANTAC, às vezes eu até me traio dizendo, não, a gente, né, Bruno? Eu disse, não, porque a gente... a gente até se esquece que está fora, mas é porque foi um grande privilégio na minha vida poder participar da ANTAC, poder participar desse setor, ajudando aí o desenvolvimento do setor portuário, dando a minha contribuição ao longo dos anos que pude estar à frente da ANTAC. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Acho que a gente tem muitos temas. Parabéns, Sérgio, pela organização desses webinars, isso é muito importante. O setor portuário agradece, porque são esclarecimentos importantes e necessários aí para quem milita no dia a dia. Doutor Justiniano, prazer também vê-lo aqui. Então, eu quero agradecer realmente essa oportunidade e dizer que nós estamos à disposição e que meu trabalho hoje continua militando no setor portuário através da consultoria, que é a Modal. A gente tem uma atuação aí praticamente em vários portos da costa brasileira, de norte a sul, e graças a Deus temos tido sucesso em construir soluções aí para os nossos clientes. Obrigado pela oportunidade. Bruno, fique à vontade para as suas palavras finais. Professor, muito obrigado pelo convite. Agradeço ao doutor Fernando também dividir essa mesa virtual com ele. É um prazer, uma honra para mim. E sempre é um prazer falar sobre a regulação da ANTAC, que avança cada vez mais na qualidade. A regulação do Brasil, professor, o senhor sabe tão bem quanto eu, é nova. E a regulação do setor portuário é mais nova ainda. A ANTAC data de 2002, né, para uma agência, a gente acabou de completar a maioridade, né, acabamos de fazer 18 anos, eu estou na agência há 14, e junto com esses, vamos dizer assim, esses nossos decanos, o doutor Celso, que participou no início da criação da ANTAC, a gente vem construindo, deixaram pilares, sustentações bem firmes lá para a gente construir regulações cada vez mais eficientes, transparentes, para o setor portuário e para o setor aquaviário. E o professor me coloca à disposição, como toda a ANTAC, toda a equipe da Superintendência de Regulação, agradeço aos colegas aqui pelo prestígio, e quando o senhor tiver alguma dúvida, algum outro webinar, não só eu, mas toda a minha equipe, o senhor pode apontar o dedo para qualquer um escolher, todos têm a mesma desenvoltura e sabem muito mais os temas do que eu. Eu lido às vezes com muita coisa, mas ele sabe cada um do seu papel lá, da sua competência, tá bom? Muito obrigado, professor. Eu agradeço novamente a participação do Bruno e do Fernando, que cederam aqui gentilmente todo o seu conhecimento, sua expertise, o seu tempo, né? Bom, o Lab Portos, e por consequência eu como coordenador do grupo, nós temos uma missão. A missão é conectar o setor portuário com a academia e com a sociedade. Então, o nosso objetivo é fazer um link, fazer uma conexão desse setor que é tão importante para o comércio exterior brasileiro, para o desenvolvimento econômico regional, com a academia e a sociedade. Nós precisamos tomar mais conhecimento sobre o que acontece no setor portuário, sobre a política portuária, sobre o impacto na nossa cidade, na nossa vida. E para cumprir esse objetivo, essa missão, vem a ideia desses webinários, tá? Então, agradeço a participação e o tempo de todos vocês. Nós vamos encerrando por aqui, tá? E desejo para vocês uma boa noite, obrigado pelos agradecimentos, e fiquem com Deus e muita saúde. Boa noite a todos.